Bom, então, na aula de hoje, vou mostrar para vocês a distribuição de frequência. Esse exercício aqui, ele tem lá no livro de vocês, tá? Então, ele pede para criar uma distribuição de frequência e ele determina o limite da primeira classe e o intervalo de classe, mas por enquanto a gente não vai conversar sobre isso não. Eu quero mostrar para vocês bem passo a passo, tá? A distribuição de frequência mais simples, que é sem intervalo de classe, tá? Então, para a gente ter uma noção, depois eu vou fazer outras videoaulas pegando o mesmo exercício, né? Esses mesmos dados e trabalhando de uma forma diferente, ok? Bom, então, o que a gente faz? Quando a gente tem aqui um exercício que tem 50 dados, tá? São esses valores aqui, ele fala das notas, né? São 50 notas de alunos aqui. Eu tenho 10 colunas com 5 linhas, né? Ou 5 linhas com 10 colunas aqui. Bom, o que a gente faz? Primeira coisa é colocar em rol, tá? E aí cada pessoa faz de um jeito, né? Eu gosto de fazer assim, ó, eu vou olhando linha por linha e eu vou olhando o menor número. Então aqui é 84, o próximo 68. Então 68 é menor que 84. Vou procurar alguém menor do que 68. Opa, achei o 33. Legal, achei o 33. O que eu faço? Vou olhar agora ver se eu encontro alguém menor do que 33. E vou embora, ó, até eu encontrar. Se eu encontrar, eu passo a procurar um menor do que esse, tá? Olhei, procurei, não achei, o que eu faço? Venho aqui e coloco, ó, 33. Pronto. Ok? Aí, o que a gente faz? Eu corto aqui o 33, ó, e eu vou para o próximo agora. Então, quem vai ser menor? 84, 68, 52, 47. Vamos ver se eu encontro alguém menor do que 47. Ó, vou pesquisando. Opa, achei um 35 aqui, ó, tá? Aí continuo olhando. Nananã. Opa, outro 35 aqui, mas eu não encontrei ninguém menor, né? Aí não achei. Então, 35. E, inclusive, eu tenho 2,35. E assim, gente, sucessivamente, tá? Só que para a gente não perder muito tempo, eu já vou abrir um aqui que eu fiz isso, que inclusive tá errado aqui, vocês vão ver que tem um valor errado. Tá? Então é esse carinha aí. Deixa eu ver aqui. Eu faço aqui para subir. Pronto, subir. Aí o que acontece, não sei se vocês perceberam, mas eu copiei aqui errado. Na hora de copiar, eu coloquei 31. E é 33. Cadê? 33. Vamos colocar aqui. 33. Pronto. Aí o que acontece? Dessa forma aqui, ó, tá todo mundo em rol. Tá certo? Para eu determinar a mediana, tem que estar dessa forma aqui, tá? Quando eu vou... Claro que aqui a gente não fez a distribuição ainda. Então, se eu pedisse a mediana, você não ia precisar fazer a distribuição todinha para daí você observar a mediana. Você já podia olhar a mediana aqui direto, tá? Lembrando, nós temos 50 elementos. A metade de 50 é 25, tá? Então, como ele é um número par, eu tenho que olhar o 25º elemento e o 26º elemento, tá? São os dois que vão ficar ao centro, tá bom? Aí eu vou calcular a média aritmética e aí a gente vai determinar a média aritmética entre os dois, tá? Eu vou pegar o 25º elemento mais o 26º, deixa eu colocar um tracinho aqui que fica parecendo que é graus. 25º elemento mais o 26º elemento e vou dividir por 2. Esse cara aqui é a nossa mediana. Já conversamos bastante sobre isso, mas não custa nada relembrar, tá? Bom, beleza, professor. Agora você já colocou todo mundo em rol, como a gente vai
proceder para a distribuição de frequência. Como eu falei, vou começar devagar, passo a passo. A primeira que eu vou fazer é sem intervalo de classe. Aí, eu já coloquei aqui uma tabelinha. Tá? Deixa eu abrir o próximo arquivo aqui. Oh, meu Deus, não é isso não. Eu vou abrir o próximo arquivo, que vai ser... Ah, é isso mesmo. Que vai ser da nossa tabelinha. Pronto, olha lá. Deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Cadê? Puxar mais para cá. Pronto, tá aí, ó, a nossa tabelinha, tá bom? Aí, o que vai acontecer, gente? Toda vez que eu pedir para vocês fazerem a distribuição de frequência, ela vai ter essas 6 colunazinhas aqui, tá bom? No caso, quando ela for intervalo de classe, aí pode ser que eu tenha uma pequena diferença, mas a gente vai fazer, preocupa não, hoje a primeira a gente vai fazer só sem intervalo de classe, tá? E aí, ó, de novo errado aqui, não é 31, não, professor, é 33, professor. 33, professor, ajuda aí, ó. Pronto. Então, o primeiro elemento que nós temos é o 33. Eu vou colocar aqui, ó, 33. Quantas vezes ele aparece? Uma. Pronto. Qual que é o próximo? Ah, o próximo é o 35. Quantas vezes ele aparece? Ah, ele aparece uma. E depois, o 39. Não, errei. Oh, meu Deus. Parece que eu estou desligado hoje. Aparece duas, professor. Duas. 35 aparece duas. Pronto. 2 vezes. Aí depois, o 39. Agora sim, o 39. Aparece quantas vezes? Uma. E agora o 41. O 41 aparece quantas vezes? Ah, esse aqui, duas. Aí vem o 45, que aparece uma. Aí o 47, que aparece uma, tá vendo aqui, ó? 47. Agora o 48. Olha lá, o 48 aparece uma vez também. E aí o 50. 50 aparece uma vez. E aí depois o 52. Também aparece uma vez. 53. Aparece uma. O 54. Aparece uma. Aí vem o 55. Que ó, já aparece duas vezes. E o 56, que aparece uma. Gente, olha só, não dá para fazer aqui, porque senão vai ficar muito pequenininho para vocês. Mas eu acredito que vocês já tenham entendido como eu vou fazer agora, daqui para frente. Tá bom? Que jeito que eu vou fazer? Só continuar colocando o valor e colocando a quantidade. Até onde? Até o 98. Tá bom? É isso, é simples assim. Professor, você não preencheu a primeira aqui, ó. O que é essa primeira aqui? Esse aqui é o índice, tá? É o índice. Então, o que acontece? Eu tenho aqui xi. O que significa? A variável x, né? Que são esses dados aqui, que são as notas. E por que o i? Porque o i vai te controlar quem são os elementos, né? Lá em progressão aritmética e progressão geométrica, não lembro, não sei se vocês lembram que era o A1, o A2, né? O A3. Esse 1 aqui significava o quê? O primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, esse cara aqui é o primeiro elemento, né? Então, ele seria o x1. Se ele seria o x1, quem vai ser o meu i? 1, tá? E depois 2, depois 3. Isso aqui sempre, sempre, sempre vai ser assim, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, controla quantas linhas vai ter a minha tabela, né? Então, se eu pedir para vocês, por exemplo, qual é o meu x4? Aí você vai ver na quarta linha. Professor, o teu x4 é 41. Se eu perguntar para vocês, gente, quem é o meu x10? Aí você olha aqui, ó, o i10, então o x10 vai ser o 53, tá bom? E isso vale também, gente, para a nossa frequência, tá? FI significa frequência do meu índice I, tá? Então,
Então, pode ser que eu pergunte para vocês, olha que legal. Gente, quais são as frequências aqui que apareceram 2 vezes? Aí você vai dizer para mim, professor, é o F2, o F4 e o F12. Tá vendo que legal? Então, observa que todo mundo tem I, tá? Que é para a gente poder verificar, olhar a distribuição e saber quem são cada elemento desses, tá? Se eu perguntar para vocês, gente, quem é o nosso F7? Você olha aqui, ó, na linha 7. Pronto, ó, esse aqui vai ser o nosso F7. Viu como é bacana ter essa coluna aqui de índice, ó? Porque a gente consegue localizar. Tem muitos exercícios, depois se vocês olharem, pesquisarem sobre distribuição de frequência, que ele dá os dados aqui e ele faz várias perguntas. Uma das perguntas é esse, quem é o F3? Aí, observa que nós temos o F, tem o F maiúsculo também, né? Que é da distribuição acumulada. Aí eu costumo falar que é o F e o Fão. Então, ele pode pedir, por exemplo, o F 5 e o Fão 2, o Fão 9. Aí a gente tem que localizar aqui quem que é o F e o Fão. E o FRI, que é a frequência relativa, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então, quem vai ser a frequência relativa? Ó, presta atenção. Expliquei para vocês como preenche a primeira coluna. Expliquei para vocês como preenche a segunda coluna e expliquei como preenche a terceira coluna, tá? Muito simples, ok? Agora vamos aprender como preenche a quarta coluna. Então, essa aqui é a frequência relativa, ou seja, a frequência absoluta aqui, ó, o 33 já aparece uma vez. Agora eu quero saber a relação entre essa uma vez aqui e a quantidade dos meus dados, tá? O que eu faço? Simples. Eu pego aqui na calculadora, ó, e vou fazer 1 dividido por 50. Pera aí, professor. Por que 1? Por que dividido por 50? Porque 1 é a quantidade de vezes que aparece o 33. É o meu... cadê? Aqui. É o meu F1, tá? A frequência com que aparece o 33. E o 50? 50 é o total de elementos, é o total de quantos os números aparecem, né? Então, todos eles são 50. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 1 sobre o todo, tá? Isso, gente, é o percentual, tá? É uma fração, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, como esse aqui é 1, e esse aqui também é 1, e esse aqui também é 1, todos eles serão iguais. Aí eu vou colocar os 3 diferentes, tá? Então, eu vou colocar aqui em forma de fração, que é 1 dividido por 50. Okay? Aí, se eu fizer na calculadora bonitinho, ó, vai dar quanto? Ó? Vai dar 0,02, tá? Se eu for ler isso aqui, sem ser 0,02, a gente lê assim, ó, são 2 centésimos, tá? Parece até que são 2 centavos, né? Mas aí, ó, quando eu falo 2 centésimos, já dá mais ou menos para a gente ter uma noção em percentual. O que significa 2 centésimos? 2 sobre 100, ou seja, 2%. Beleza? Fechou. É isso aí. Professor, que jeito que eu vou preencher? Tanto faz, tá? Tem livros que trazem em forma de fração, tem livro que traz em forma de porcentagem. Isso aí com vocês, tá? Não tem problema nenhum. Claro que a gente já conversou que depois que você preenche a sua distribuição, tem coisas nela que dá para a gente verificar se está certo ou não, né? A primeira coisa é eu somar todas essas frequências aqui. Gente, de novo, aqui só vai até o 56, tá, gente? Imagina que eu tenho mais uma aqui, que seria o nosso 98, tá bom? Por favor, não esqueçam disso. A fim de que a tabela cresce até o 98. 98. Ih, não vai ter espaço. Vou fazer o que eu queria. Tá. Mas aí, na verdade, deixa eu ver se vai aparecer. Tá, aqui a frequência 98 aparece quantas vezes? Uma vez. Tá. Então, embaixo aqui da frequência aqui, ó, se eu
quiser colocar aqui, ó, somatório igual. Aí, se eu somar todas as frequências aqui, tem que dar obrigatoriamente. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir escrever? Tem que dar obrigatoriamente 50. Por que 50? Porque é a quantidade de notas que eu tenho aqui. Se eu somar todo mundo aqui, tem que dar 50, tá bom? E outra coisa também, seguindo a mesma lógica do somatório, é a questão da frequência, né? Então, a frequência aqui também vai dar 2%, né? Porque aparece uma vez, a gente já viu que toda vez que aparece uma é 2%. E aí, se eu somar também, né, todas as frequências aqui, tem que dar quanto? Vocês lembram? É o tal dos 100%. Então, talvez seja interessante deixar como porcentagem. Mas, repito, com vocês, tá? Se vocês deixarem como fração, a soma vai ter que dar 50 sobre 50. Se deixar como número decimal, tem que dar 1, né? E se for percentual, vai dar os 100%, tá? Ok. Então, a gente já viu como preenche a FRI, que é a frequência relativa dos índices, né? De cada linha, de cada elemento aqui. Agora, vamos para a acumulada. Então, assim, gente, olha, bastante atenção com a acumulada, tá? Bastante atenção. Muita gente tem dúvida de como preenche a frequência acumulada e ela é tão simples, ela não é difícil, tá? Mas a frequência acumulada é assim, ó. Eu vou olhar para os elementos um por um. E aí eu não vou ver apenas a quantidade de elementos que aparece ele, tá? Eu vou ver qual é a frequência dele e as demais anteriores, tá? Então, o primeiro aqui é o 33. Ele aparece quantas vezes? Uma. E antes dele? Não, professor, antes dele não tem, professor. Só essa aqui é a primeira linha. O primeiro cara que aparece é o 33. Tá bom, então eu vou colocar 1 mesmo, que tá aqui. A frequência dele é 1, então eu vou colocar 1. A próxima vai ser o 35. Aí a frequência do 35 é 2. Mas eu não vou olhar só dele, eu vou olhar dele e a dos demais antes dele. Então, se ele é 2 e antes dele apareceu o 33 e apareceu uma vez, então os dois juntos, ó, acumulou, tá? Então, os dois juntos, eles terão 3. Por isso que esse Fão aqui, ó, é de acumulada. Eu vou acumular. Então, se eu perguntasse para vocês, quem é o Fão 2? Pô, então, o Fão é aqui, né? A linha 2 aqui, então o Fão 2 é 3, tá bom? O que significa com Fão 2? Significa todo mundo que aparece, o 2 e o 1, tá? O Fão, ó, o Fão 2, ele é nada mais que o Finho 1 mais o Finho 2, entendeu? Eu vou somar esses dois aqui. Vamos ver se vocês entenderam agora. Vamos para o terceiro. O terceiro vai ser o F3. Se eu olhar aqui, ó, o meu I3 é o 39. O 39 aparece uma única vez. Mas eu não vou ver o quanto ele aparece aqui. Eu vou ver ele e os demais dele. Então, ó, ele aparece uma, o 35 aparece 2 e o 33 aparece 1. Então, do 39 para trás, aparece 4 vezes. Eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes, tá vendo? Então, vou mostrar aqui para vocês bem direitinho, ó. Quem vai ser o F3, ó? Vai ser o F1 mais o F2 mais o F3. Ele acumulou, tá? Então, quem é o Fão 3? É o Finho 3 mais os Finhos anteriores a ele. E aí é desse jeito, tá? Então, vamos aqui agora para o Fão 4, que é esse carinha aqui, ó. Então, quem vai ser ele? Vai ser a frequência, o Finho é 4, né? Que é se eu estou no 4, eu tenho que olhar o 4. Eu vou olhar o 4 e vou somar mais os anteriores, né? Então, 2 com mais 1, 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6. De novo, olha lá, o que a gente calculou ali, ó? O Fão 4 foi quem? O F1 mais o Finho 2, mais o Finho 3, mais o Finho 4. Pronto. Então, agora vocês já sabem preencher esse aqui, tá bom? É só pegar e somar os anteriores. Alguém pode estar pensando assim, mas professor,
Não seria mais fácil eu pegar esse cara aqui, por exemplo, o F2, e somar com o que eu já tinha? Pode, ó. 2 com mais 1, 3. Aí eu vou calcular o 4, eu pego o 4 com o anterior. 4, pronto. Aí agora eu quero, depois do 4, que é o 6, como eu faria? Eu pegava o 2, que é o do meu 4, e somaria com o que eu já tinha antes. É claro, é dessa maneira mesmo, olha. Quem vai ser o F3? Não vai ser F1 mais F2 mais F3? Sim, mas quem é F1 mais F2? Aqui, ó, como é que é? Ó, quem que é? É o F2. Então, quando eu pego o F3, eu vou calcular F1 mais F2 mais F3, eu posso calcular apenas o F3 mais quem? O F2. Ai, meu Deus, não consegui, desculpa. O F2. Por quê? Porque o F2 é esse carinha aqui. Tá bom? Aqui, igualmente, ó. Quem é o F1 mais F2? Desculpa. F1 mais F2 mais F3. É o meu F3. Então, quando eu vou calcular o F4, basta eu pegar o F4 e somar com o F3. Tá bom, gente? Isso aqui tem livro que coloca até a fórmula como é, e às vezes pode até confundir o aluno. Mas o que eu quero é que vocês vejam como eu estou fazendo e tentem fazer também, tá? Ah, professor, então, peraí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir cada valor desse aqui por 50? O 1 eu dividi por 50, o 2 eu vou dividir por 50, tá? Então, se tivesse outro, dividiria a mesma coisa, tá? Todo mundo por 50. Pronto, já sei resolver o FRI. Quem vai ser o Fão? Já aprendeu também, é só somar os F e o I, tá? E o Fão RI seria a frequência acumulada relativa, tá? O Fão é porque é frequência acumulada e o R porque é relativa. E é do mesmo jeito, gente. Eu vou pegar essa frequência aqui e vou dividir por 50. Então, aqui vai ficar 1 sobre 50, aqui vai ficar 3 sobre 50, aqui vai ficar 4 sobre 50, aqui vai ficar 6 sobre 50 e por aí vai, tá bom? Duas observações. Aqui, ó, no 98, aqui no 98, que é a última linha, tem duas observações. A primeira, a acumulada dela tem que dar 50. Como assim, professor? Porque eu vou pegar o 98, vou ver a frequência dele e todas as anteriores, mas todos os números são anteriores, então tem que dar 50. E a outra observação, que se eu for olhar a acumulada relativa, aqui também tem que dar 100%, né? Opa. Pronto, consegui colocar os 100%. Fechou, gente? Então é isso aí, tá? Vocês já sabem, se eu fosse pedir a moda, seria o número que mais aparece. Aí seria muito simples, eu ia vir aqui no FI e olhar o número maior, por enquanto é que eu tenho 3 números que aparecem 2 vezes, né? Que é o 35, e aparece também o 41, e aparece também o 55. Aí seria trimodal, né? 3 modas. Mas já deixo claro que não é. Se vocês continuarem, vocês vão ver que será outro número maior do que 2. Vai ter 2 elementos que vão aparecer 3 vezes. Quando são 2 elementos, é o quê? Quando eu tenho 2 modas. Beleza. E agora, a questão da média. O que seria a média? A média seria somar todos esses caras aqui e depois dividir por 50. Tá bom? Se não quiser somar um por um aqui, porque são 50 números, né? Pode ser que, de repente, vocês acham que é difícil, vocês podem fazer primeiro o produto aqui, né? Para depois fazer a soma. Então, 33 vezes 1, mais 35 vezes 2, mais 39 vezes 1. Aí eu vou somar tudo e depois dividir por 50. Mas isso é para outra aula, tá bom? Então,
Por enquanto a aula acabou. E aí eu vou mostrar para vocês agora a distribuição com classe. Intervalo com intervalo de classe, tá bom?